Graça e paz. Eu gostaria de estar falando sobre posicionamento na hora da oração. Muita gente não entende como isso é importante. O jeito que nós nos posicionamos durante a oração é o jeito que Deus vai olhar para nós. Você entende isso? Deus, ele é nosso Pai. Então, automaticamente, nós devemos nos posicionar ao falar com Ele como filho, como filha. E não como pecador ou como pecadora. Não como alguém que quer apenas conhecimento através da obra de Deus. Não. Nós devemos ir conversar ao Pai como filho, como filha. Como alguém que expressa e conta seus problemas para Deus. Porque Deus, ele quer ter intimidade com a gente, de pai e filho, de pai e de filha. Não de um juiz para alguém que errou, para alguém que cometeu um crime. Deus, ele não vai te julgar. Então, quando você peca e você deixa isso te afastar de Deus e você para de falar com Deus como filho, Deus, ele fica com saudade de ouvir a sua voz. Mas você fica imaginando, nossa, Deus deve estar irado comigo porque eu pequei, meu irmão, minha irmã. Deus, ele não fica irado quando você peca, mas ele sente saudade de quando você não fala com ele. Deus, ele nos ama tanto ao ponto dele querer estar cada vez mais perto, cada vez mais íntimo de nós. E a única pessoa que pode impedir isso somos nós mesmos. Deus, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe quantos problemas você já passou, você está passando e você vai passar. Deus, ele te ama. E o amor dele é tão, mas tão grande, que quando a gente se afasta dele, ele fica morrendo de saudade. Ele mal vê a hora da gente voltar para ele. E a Bíblia nos conta como é o coração de Deus, através das expressões de Jesus. Deus, ele nos entende porque Deus também chora. Jesus chorou. E isso está na Bíblia. Mas em que parte da Bíblia? Quando um querido amigo de Jesus morre, Jesus chora. Mas depois que ele chora, ele apenas fala com o Pai. E o amigo dele volta à vida. Essa é a história de Judas. Ele estava há dias morto. Mas pela intimidade de Jesus como Pai, Deus, ele ouviu a voz de Jesus no mesmo instante. Não estou dizendo que quanto menos intimidade a gente tem com Deus, menos ele vai ouvir a nossa voz. Até porque Deus, ele é onipresente. O que é onipresente? Ele está em todos os lugares. Mas nós devemos ir orar, ir falar com Deus em posição de filho, contando nossos problemas, deitando na presença de Deus. Porque só assim nós teremos intimidade. Uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês é quando uma pessoa, ela é recém-convertida e ela experimenta o primeiro amor de Jesus. Quando ela sente o amor de Deus por ela, ela se entrega totalmente, mas com o tempo esse amor vai esfriando. Por quê? Porque Deus deixou de buscar ela? Não. Mas foi porque ela deixou de buscar a Deus. Nós somos Nosso relacionamento com Deus, como pai e filho, é um relacionamento espiritual. Se a gente não sustenta, se a gente não conversa com Deus diariamente, o relacionamento ele vai decaindo, porque nós vamos nos afastando de Deus. Não Deus vai se afastando de nós. Mas assim como quando a gente não conversa com Deus, é como o pecado nosso. Ah, mas por que como pecado? Porque quando a gente peca, nós mesmos pegamos uma folha e botamos na frente de Deus. Assim a voz dele vai ficar um pouquinho mais fraca. Talvez a gente ainda vai conseguir ver ele. Mas se a gente continuar pecando,
e pecando, sem confessar que pecamos e sem mudança, vai chegar um tempo que nós não vamos mais conseguir ouvir a Deus. Mas Deus, ele vai continuar lá. Ele vai continuar falando. Mas nós, por estarmos tão secos e tão longe dele, nós não vamos conseguir ouvir. A Bíblia relata que Jesus foi até a casa de um pai, que a filha dele estava morta. Mas Jesus, quando chegou lá, ele disse que a garota não estava morta, que ela estava apenas dormindo. Por que que Jesus foi até lá? Porque o pai desta garota foi até Jesus. Jesus recebeu a notícia de que a garota estava morta. Então, se Deus já sabe de tudo, então por que que a gente tem que conversar e contar as coisas para Ele? Muitas pessoas falam assim: ah, Deus já sabe de tudo, então eu não preciso falar nada dos meus problemas para Ele. Gente, Deus, ele sabe de tudo. Isso é fato. É verdadeiro. Mas como é que Deus vai fazer algo que a gente não pede? Deus, além dele ser nosso Pai, além dele ser o Senhor Todo-Poderoso, ele também é cavalheiro. Então Deus, ele não vai entrar mudando a sua vida de ponta cabeça sem que você peça para ele fazer isso. Existe uma oração que é muito poderosa, que é quando você pede para Deus fazer a vontade dele na sua vida. Você pede para Deus tirar as pessoas que não são da vontade dele da sua vida. Mas depois de um tempo você se esquece dessa oração, mas Deus não se esquece. Então quando as pessoas começam a sair da sua vida, você se pergunta: Deus, por que isso? Por que elas estão saindo da minha vida? E aí Deus vai lá e te lembra: ei, filho, ei, filha, se lembra que lá naquele dia lá, tu me deste liberdade para isso? Irmão, quero te falar uma coisa. Quando você pede as coisas para Deus como filho, Deus age como pai. Sabe por que muitas pessoas se afastam de você quando você começa a ter mais intimidade com o pai? É porque, como eu falei antes, Deus, ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Deus, ele ouve conversas que você não ouve. Mas eu não tô aqui para fazer discussão, não. Eu tô aqui para falar de que quando nós formos orar, não oremos em posição de pecador. Não oremos em posição de alguém que está perdido. Mas oramos em posição de filho, com coração humilde. Nós, como cristãos, somos um Cristo aqui na terra. E Cristo, ele deixou um mandamento: ame a todos como eu vos amei. Amar ao próximo. Jesus, ele sempre chamava Deus de Pai. Sempre. Então, se a gente já aceitou Jesus, nós somos restituídos e fomos aceitos como filhos por Deus. Essa é o tipo de oração que Deus quer ouvir. A oração de um filho. Mas Deus também aceita a oração do pecador, do drogado, daquele que não tem mais para onde ir. Quando ele olha para cima e pede: Senhor, me ajuda. Deus ajuda. Deus veio para todos. Fica na paz e amém.